Senhor Jesus, ainda na Tua presença, Senhor, nos colocamos aqui, Senhor, para o momento, Senhor, da meditação na Tua Palavra. Se conosco, Senhor, e sobretudo, abençoa no Senhor aqui, Senhor, e que a Tua Palavra que não volta vazia, realmente faça transformação, faça mudança em nossas vidas, Senhor, que não passe por nós, Senhor, apenas como se diz assim, entrando pelo ouvido e saindo pelo outro, Senhor, mas faça mudança, faça transformação aqui, Senhor, em nós. Que estejamos aqui realmente, de fato, presentes, Senhor, presentes de coração e recebendo de Ti, Senhor, recebendo de Ti a bênção que o Senhor tem para nós aqui, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, no versículo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 1. E diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa, escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta, escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Amém. Bem, meus irmãos, essa passagem, ela fala e mostra uma situação muito presente nos dias atuais, que é a corrupção, que é fazer algo, digamos assim, oculto, né? Oculto do Senhor. Algumas versões falam que esse servo, na verdade, era um mordomo, ou seja, a pessoa que tomava conta ou administrava essa casa desse senhor. E, enfim, mas de qualquer modo era alguém que estava ali, estava para fazer um trabalho para atender o seu senhor, mas estava, digamos assim, passando a perna no senhor dele, né? Nós vivemos, meus irmãos, num mundo que realmente tem muitas injustiças. Muitas vezes até, eu até acredito que muitas vezes a gente passa por algumas coisas, ou enxerga, ou vivencia, até para a gente muitas vezes valorizar que temos um Deus que é perfeito e que
nele não há nenhuma dessas coisas que a gente vê por aí. Quer dizer, o nosso mundo realmente, como diz a palavra de Deus, jaz no maligno. Então, por mais que você, não sei, que você more na Suíça, sei lá, more em qualquer lugar aí que você ache que seja a perfeição ou a maravilha do mundo, não interessa. Você está vivendo num local, estamos vivendo num local que é decadente e que realmente jaz no maligno. Realmente este mundo jaz no maligno. E, meus irmãos, isso eu falo não para assim falar mal do mundo, não. Justamente para a gente entender o que nós fazemos, o que nós estamos fazendo aqui na nossa vida, né? Aqui viemos, né? Para que estamos aqui a nossa vida, né? Apesar da gente viver num mundo injusto e lidando com pessoas injustas, nós devemos, nisto, estarmos servindo a Deus. Eu vou ler mais em seguida aqui, seguindo esse trecho que nós lemos. Eu queria continuar lendo. Aqui no versículo 9, a gente leu até o versículo 8, né? Então no versículo 9 diz assim: E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Meus irmãos, tem muitas coisas importantes aqui para a gente aprender, né? E uma delas é o que a Bíblia fala, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui fala da questão do dinheiro, aquelas pessoas estavam sendo pagas e esse mordomo, esse servo, ele estava, digamos assim, enganando o seu senhor. Então a gente não sabe bem aqui, não fica claro se ele estava embolsando aquelas coisas que aquelas pessoas estavam trazendo, ou se ele estava pagando alguma coisa a eles, às pessoas, e estava embolsando o dinheiro, mas alguma coisa ele estava enrolando alguém ali. Ou ele estava embolsando o dinheiro do senhor dele, ou ele estava embolsando o que aquelas pessoas estavam trazendo. Alguma coisa de errado ele estava fazendo, né? Mas a questão, meus irmãos, é que essa pessoa tinha algo mais ali e que o preocupava, que não era o seu senhor. E era, nesse caso aqui, no final Jesus fala que não podeis servir a Deus e as riquezas. Mas eu queria também colocar aqui uma outra questão que isso aqui envolve, meus irmãos, que é como a gente lida com as circunstâncias e situações em que a gente vive, né? Muitas vezes as situações que a gente vive, né, a nossa fidelidade, a nossa, digamos assim, a nossa atitude, né, ela é colocada à prova em meio às situações. E muitas vezes são situações e são coisas até injustas. Então, a palavra de Deus fala que realmente o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas se você administra um dinheiro de alguém, então você está mexendo com algo que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, né? É um paradoxo, talvez. Mas muitas vezes Deus vai nos colocar para administrar um bem. Você vai fazer uma compra, enfim, ou você vai trabalhar numa empresa, você vai se envolver com compras.
ou então você vai se envolver com a contabilidade, enfim. Então, diretamente com essa questão financeira até, vamos falar assim. Mas não importa se é a questão financeira envolvida, no caso, né? Ou se são outros aspectos da nossa vida. Mas é importante a gente entender, meus irmãos, que em tudo que a gente faz, aonde a gente está, e no meio que nós nos encontramos, né, a gente tem que fazer o que nós fazemos, não para quem é o nosso superior, o nosso Senhor, vamos chamar assim, né? Mas para um maior Senhor que está ali, um Senhor que é o nosso Deus. Então, quando você faz o seu trabalho, quando você faz a sua atividade, seja o que for, seja você na sua casa, limpando lá a janela, né? É uma coisa assim, estou limpando, né? É para minha casa ficar bonita. Mas qualquer coisa, meus irmãos, a gente tem que fazer o melhor, porque a gente faz realmente para Deus, a gente faz servindo a Deus. Então, quando a gente começa realmente a perceber que essa nossa vida realmente ela é limitada, finita, enfim, e que nós temos um Deus maior que se agrada do nosso coração, realmente, a nossa vida muda, meus irmãos. A gente tem que realmente ter uma atitude de que o que nós fazemos, seja o nosso trabalho, não é para agradar o chefe, não é para agradar A ou B, ou o marido, ou a esposa, enfim, seja lá quem for. Nós fazemos para Deus. É claro que devemos fazer em amor a pessoa que está ali. Mas, sobretudo, nós estamos fazendo para Deus. Quando a Bíblia diz não podemos servir a dois senhores, realmente a gente tem que servir ao que está ali, que é maior. Não é aquela pessoa, não que não tenhamos que ter consideração ao chefe ou alguém a quem nós devemos o respeito, a quem nós devemos até satisfação até. Mas nós temos que servir a um Deus maior. E é um Deus que também não é de confusão. Não é a gente chegar e dizer, eu estou servindo a Deus, eu vou pisar em você porque você é um pecador que não presta, é um pó. Não é assim. Deus não age assim e Deus não espera uma atitude assim de nós. Mas que nós servamos a Deus e tenhamos uma atitude compatível com essa fé e com esse serviço. A nossa fidelidade, meus irmãos, aqui nos versículos 10 e 11, quando diz assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito, aliás. Às vezes são pequenas situações, são pequenas coisas, são pequenos momentos, que às vezes você pode estar até sozinho ali, ou você mais uma pessoa, mas nós somos colocados ali como verdadeiros até juízes, colocaria até juízes de pequenas coisas, ou de pequenas causas, né? Num mundo onde nós vemos muita injustiça, muito juízo errado, muitos juízes agindo erradamente, o que Deus espera de nós, meus irmãos, é uma atitude totalmente contrária, é uma atitude totalmente diferente, distinta dessa. Então nós não temos que nos igualar, nós não temos que nos nivelar com este mundo, nós temos que realmente começar agindo cada um em nossa vida, em nosso particular, em nossa intimidade realmente, pois a nossa vida é realmente para Deus. Eu fazendo uma busca aqui sobre a palavra servir, servo e senhor até, é interessante, eu até queria abrir, depois a gente vai abrir lá, mas na questão de alguém servir, ou seja, de você servir alguém, ou de você trabalhar, enfim, você ser um servo. Nós somos servos de certa forma aqui, a gente trabalha, enfim, não temos o regime da escravatura, como tinha na época, mas nós foi substituído, né, pelo salário. Muitas vezes tem gente que diz que é pior do que a escravatura, tem menos direitos, enfim. Então, você pode até entender, né, que somos escravos, digamos assim, pagos, né? De qualquer maneira, nós somos servos, nós devemos satisfação a alguém,
e nós temos alguém acima de nós, aqui nós temos autoridade, nem que seja o próprio Deus, e principalmente Deus. Nós devemos, digamos assim, obediência a Deus sobre tudo. Mas é interessante notar, né, eu estava olhando isso aqui, eu estava analisando, né, que no Novo Testamento nós encontramos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens só sobre servos, quer dizer, como é que o servo tem que se portar. E sobre senhores, quer dizer, como é que o senhor tem que tratar os seus servos, nós encontramos 2 passagens. Isso para mim é muito significativo. Isso aqui mostra o seguinte, e de fato, o nosso grande problema, meus irmãos, é obedecer. Por mais que a gente diga, tem muita gente aí que não, como é que é, um senhor que é mau. Tudo bem, não estou dizendo que não haja. Mas a grande crise, o grande problema, a grande, digamos assim, o gerador de muitos problemas é a obediência. A obediência é algo que a gente faz, a gente dá um passo, e esse passo ele vem, digamos assim, ele vem com bênção para nossas vidas. Não que a gente tenha que obedecer para receber bênção, não. Nós o fazemos numa atitude realmente de reconhecer o poder de Deus, reconhecer a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E isso é a obediência. Então, quando nós entendemos o princípio da obediência, a nossa vida muda, as circunstâncias da nossa vida mudam, a nossa maneira da gente olhar, lidar com as coisas também mudam. Esse é o grande problema atual, é a obediência. É entender até o que é a obediência também, principalmente. Vamos até aproveitar, já que estamos falando de obediência, vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 2. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 2. Podemos ler até o versículo 1 também, que fala da questão dos servos, né? Então, capítulo 6, versículo 1 de 1 Timóteo, diz assim: todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Amém. Meus irmãos, uma coisa que infelizmente a gente vê muito, até na relação, até diria assim, patrão-empregado ou servo-senhor, enfim. E muitas vezes são pessoas de mesma fé. E muitas vezes as pessoas se aproveitam disto. As pessoas pensam assim, ele é irmão, ele vai entender, eu vou chegar tarde hoje, eu vou fazer um negócio aqui, sei que não é muito certo, mas vou fazer porque ele vai entender, porque ele é irmão, vou falar assim. Meus irmãos, não é o contrário, tá? Justamente porque ele é teu irmão na fé, nós temos até que ser mais cuidadosos, porque muitas vezes a gente está até ajudando, a gente vai estar abençoando aquela vida, até sendo servo. Então nós temos que, sobretudo, nós não podemos servir a 2 senhores. Quando a gente trabalha, a gente de fato está servindo ali a Deus. Não é porque eu tenho um patrão. Beleza, você tem um patrão, você tem que amar, honrar, como nós lemos aqui. Mas nós temos que servir a um Senhor,
e esse Senhor é a Deus. Então, uma vez que a gente serve a Deus, a gente entende como Deus age, a gente começa a trazer isso para as relações que nós temos, inclusive nas relações de senhor e servo, ou de servo e senhor. Então é algo que a gente tem que trazer numa certa prioridade, numa certa ordem, numa certa estrutura, numa certa hierarquia, porque Deus instituiu assim, meus irmãos. Deus tem a questão da autoridade. Isso é um princípio que nós temos que entender e vivê-lo, pois ele é que muitas vezes é a raiz de muita coisa que está errada. Inclusive, o diabo caiu porque foi o quê? Desobediência. Então o diabo quebrou um princípio de autoridade. Então o grande problema hoje é a obediência. Eu queria também falar uma outra coisa aqui sobre até a questão de Deus nessa história toda, né? Porque a gente vê tanta coisa no mundo assim errada, né? E tem uma questão muito frequente, né? Será que Deus é justo, né? Deus vendo isso tudo aí no mundo, né? E tem gente que pergunta, será que Deus existe? Deus não existe, né? E até a questão lá até do próprio inferno. O que é o inferno, né? Será que Deus ama, em que uma pessoa, quer dizer, ama ao homem ou à humanidade a tal ponto de deixar a humanidade perecer lá no inferno? Eu queria até comentar o seguinte, meus irmãos, que a nossa vida, muitas vezes, aqui na Terra, né, talvez para muitos, enfim, a pessoa vive sem Deus, a pessoa não tem o Senhor no seu coração. E muitas vezes ela vive até, eu diria que muitas vezes um verdadeiro inferno, vive um sofrimento tremendo, isso é fato. Mas a gente tem que perceber, meus irmãos, realmente, o que é o inferno, o que é o sofrimento, ou qual é o maior sofrimento. A palavra de Deus fala que sobre a nossa vida, inclusive, a nossa leve e o quê? Momentânea tribulação. Então vocês vejam bem, a nossa leve e momentânea tribulação. Isso é a nossa vida, né? Tem gente que sofre, né? A gente vê aí, tem missionários que são perseguidos, torturados, enfim. Tem muita coisa horrível acontecendo. Mas a gente tem que entender, meus irmãos, que o pior sofrimento realmente é nós estarmos distantes da presença de Deus realmente. Eu queria abrir também aqui um outro trecho que está em Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Eu até vou ler aqui numa outra versão que é um pouquinho diferente. Jeremias 9, versículo 24. Eu vou ler o 23 também. Eu vou ler a minha versão, que eu acho interessante, que ela dá um outro impacto, mas vocês podem ler a versão revista e atualizada. Tá? Eu vou ler o versículo 23. Jeremias capítulo 9, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor. Amém. Meus irmãos, conforme eu estava falando, nós temos que aprender realmente a amar a Deus. Nessa questão de inferno, muitas vezes, até muitos cristãos, né, se pensa que a nossa vida é como se fosse uma grande prova, como se fosse uma gincana. Você vai vivendo ali na gincana, vai fazendo, né, tarefa, agora você tem que
tirar a moeda da boca do peixe, agora você tem que subir no morro e tirar a flor que está na fenda da rocha. Quer dizer, fazer tarefas impossíveis, né? Algumas fáceis, algumas difíceis, né? Não é bem assim, né? Quer dizer, claro, nós passamos por situações, passamos por circunstâncias, e até em muitas circunstâncias, inclusive, o nosso caráter ele é provado, ele é posto à prova, de fato. Mas a pior coisa, meus irmãos, tanto na nossa vida e principalmente lá na eternidade, é a gente não viver este amor em relação a Deus. É a gente não ter a oportunidade de conhecer a Deus. É a gente nós nos restringimos de amarmos a Deus. Então, quando a gente vem à igreja e tal, a gente está aqui, ótimo, muito bom. É muito bom que a gente venha à igreja. Agora, se a gente tem uma vida em que a gente não aproveita de Deus, eu diria assim que está faltando algo à nossa vida. Está faltando uma transformação. Está faltando um conhecer melhor a este Deus de amor, realmente. Porque o grande inferno, ou o grande, digamos assim, a grande consequência da morte eterna, vamos colocar dessa forma, é a separação completa de Deus. É a separação eterna de Deus. Então, quando a gente não experimenta isso, quando a gente não vive isso não tem importância. Quando a gente está numa igreja, mas a gente, sei lá, vive uma vida dúbia, não estou dizendo que tenhamos isso, mas isso infelizmente é frequente em igrejas. Não é o fato da gente apenas ir a uma igreja que nos qualifica alguma coisa, mas é a nossa atitude em relação a Deus. É a nossa vida em relação a esse Deus, as nossas escolhas. O que a gente escolhe realmente? Qual a nossa decisão para a nossa vida? Qual a nossa grande escolha? Se em relação a Deus ou não? Qual a nossa prioridade na nossa vida? Então, a nossa vida é consequência disso aí, meus irmãos. Então, se a gente realmente não vive essa relação com Deus, a gente está deixando, diria assim, um inferno brotar em nossa vida. A gente está deixando essa separação acontecer. Então, isto é o começo do inferno. O inferno, muitos dizem, o inferno é aqui. De certo modo, sim. Mas o inferno, eu diria que é bem pior. É bem pior. Porque aqui nós temos o amor, nós temos a presença de Deus, nós temos os nossos irmãos, nós podemos compartilhar esse amor, e no inferno não tem nada disso. O inferno. Aqui, meus irmãos, pode ser um prenúncio do céu, ou aqui pode ser um prenúncio do inferno. Então nós temos que escolher qual a nossa tendência, qual a nossa escolha. Isso vai definir as decisões que você vai tomar, as escolhas que você vai tomar, as prioridades que você vai estabelecer na sua vida. E a principal prioridade realmente é escolher a Deus. Então, conforme nós lemos aqui, meus irmãos, o que Deus espera de nós não é a riqueza. Sim, a gente pode ter riqueza. Não é sabedoria, nós podemos ter sabedoria. Mas, sobretudo, que é o que nós lemos, meus irmãos, é a gente conhecer a Deus realmente, de fato. É a gente viver esta relação em pequenas coisas, no dia a dia, em vários aspectos. A gente tem uma vida realmente na presença de Deus. Quando a gente vive isso, você começa a entender o que é paraíso, o que é viver com Deus. Às vezes a gente
eu já vi programas de comédia que fala assim, um paraíso é um local chato, enfadonho, enfim. Para mim, acho que não será nada chato nem enfadonho. Mas as pessoas que falam isso são pessoas que, primeiro, não conhecem a Deus, segundo, que preferem, talvez, os prazeres deste mundo. Então, a questão não é tanto a gente chegar e começar a se privar de coisas boas do mundo. A questão não é você se privar de algo bom, vamos falar assim. É você realmente não escolher estar na presença de Deus. A questão não é dizer, eu sei lá, não vou fazer algo aqui, sei lá, tem gente, por exemplo, tem gente que, aí, vou falar de algo aqui que é uma questão muito pessoal, a questão de bebida, por exemplo, tá? Aqui na nossa igreja, a gente não impõe em que as pessoas não bebam, tá? Agora, a gente fala o seguinte, olha, a Bíblia tem passagens que falam da questão da bebida, e principalmente aqueles que têm uma função pastoral, bispo, enfim, não dado a vinho. Inclusive, chega-se até a dizer, não toque em vinho, não toque em bebida, né? Mas isso é uma questão, meus irmãos, que nós vemos, e não é uma questão para a gente entrar em dissensão, a gente entrar em discórdia ou divisão, não é isso. Pelo contrário, não foi escrito para isso. Mas para que a gente realmente tome essa palavra e cada um faça a sua escolha, o seu juízo. Então, nós sabemos que tem igrejas, até irmãs, por exemplo, igrejas no sul, né? Onde a questão, por exemplo, de tomar um vinho, enfim, ter lá, claro, dentro lá de algum controle, né? Ou a pessoa ter cuidado nisso, né? Ter sabedoria, a pessoa toma lá o seu vinho, enfim. Então, mas, meus irmãos, como diz também a palavra em relação a comer carne, tá? Ninguém julgue ao seu irmão se ele come carne ou não. E do mesmo modo, se ele toma vinho, enfim. Isso é uma coisa pessoal. É claro que a pessoa que é dada ao vinho, é dada à bebida, ela vai ter problemas. Ela pode até morrer se ela viver realmente nessa condição. É claro que isso é um extremo. Mas existem condições, meus irmãos, que... aí eu falei da questão da decisão. Então, quando eu escolho, por exemplo, não beber... não é dizer, eu não vou beber, aí eu vou para o céu, porque eu não bebi. Não. Eu não bebi, e daí? Posso até não... A questão é a escolha que a gente toma, e realmente se o que a gente faz, a gente realmente está fazendo para Deus, e se a gente está orando realmente de fato. Então, muitas vezes, tem pessoas que não podem, não devem beber. Tá? Isso é uma coisa pessoal, individual de cada um. Eu, por exemplo, eu tenho alergia. Eu acho que Deus me botou alguma coisa aqui, né? Eu me converti, eu já bebi e tal. Já partilhei com vinho, com irmãos lá do sul. Mas não tem jeito. Eu tomo um pouquinho de vinho, qualquer coisa com álcool, eu já fico vermelhão assim. Eu tenho... parece uma alergia, eu não sei o que é. Enfim... Então Deus botou, não chega a ser um espinho na carne, mas é um fusível, né? Digamos, eu sou da área elétrica, né? Então eu penso logo no fusível. Então Deus botou um fusível na minha vida. Então, meus irmãos, a gente tem que realmente orar para Deus para ver como é que tem que ser a sua vida. Eu não sei. Tem a questão da vestimenta, por exemplo, é uma questão muitas vezes muito debatida. Como é que a pessoa se veste? Se a menina pode usar mini saia ou não, se o rapaz usa calça apertadinha, enfim. Então essa coisa vai longe, tá? Eu também não vou ficar perdendo tempo aqui, tá? Mas nós temos, meus irmãos, que nos portarmos de maneira realmente condizente com a nossa condição de cristãos, com a nossa condição até de que existe um irmão do nosso lado. E se eu faço algo
que está escandalizando o meu irmão, eu não posso fazer. Não é dizer, eu vou fazer porque cada um por si e o irmãozinho que se dane. Não é assim. A gente tem que amar quem está ao nosso lado. E se você está fazendo algo realmente que pode estar ofendendo, a pessoa pode até estar se ofendendo exageradamente, vamos colocar assim, tá? Mas, meus irmãos, a gente tem que realmente viver essa condição de amor, viver essa condição em que a gente, sobretudo, estamos servindo a Deus. Nós temos que ter uma atitude realmente condizente. Então, a nossa relação com o nosso irmão faz parte dessa relação com Deus. É parte disso. Porque Deus ama a esse irmão. Pode ser até alguém que nem conheça a Cristo, alguém que nem viva como cristão até. Mas nós temos que nos portar de maneira realmente condizente com essa condição que nós abraçamos e nós temos. Então, meus irmãos, essa questão da morte eterna ou do inferno é algo que é cultivado diariamente, algo que é escolhido diariamente. É algo que eu diria até que vai acontecer naturalmente até. A pessoa vai para onde ela está mais acostumada, onde ela gosta mais até, não sei, tá? Eu queria até ler aqui uma outra passagem. Que está aqui no livro, no Evangelho de Lucas também, onde a gente estava lendo, 16. Vamos voltar lá. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. É interessante que fala que um foi para o seio de Abraão, o outro foi só sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Amém. Meus irmãos, essa passagem ela é bem impactante, porque ela tem muita informação. Primeiramente, ela fala de alguém, um homem muito rico, né, que morreu e foi para o inferno, né, que nós lemos aqui. E agora, uma coisa que a gente percebe que esse homem, a gente nota que ele talvez, de fato, ele não percebeu a situação que ele se encontrava. Ele queria que fosse o quê? Fosse lá aquele servo, enfim, o Lázaro, fosse lá fazer o quê? Molhar em água. Quer dizer, ele nem falou em Deus. Enfim. Então, a pessoa, meus irmãos, que vive longe de Deus, ela quer lá saber de Deus, se existe Deus. Então, a pessoa que se distancia de Deus, ela está digamos assim, lá num processo. É um processo, ela pode se converter, claro, ela pode se arrepender. Mas muitas vezes, a pessoa está numa igreja. A pessoa, ela pode até frequentar uma igreja, mas ela não vive uma vida realmente condizente diante de Deus. Então, meus irmãos, o que acontece é que muitas vezes as atitudes, a maneira da gente escolher e viver, muitas vezes, a gente está criando identidades não com Deus, mas com o inimigo de Deus. Então são escolhas que a gente faz, são princípios que a gente adota, são pensamentos que a gente deixa florescer, frutificar, e essas coisas vão minando realmente a nossa vida. Realmente Deus, por outro lado, quer que nós conheçamos realmente a Deus. A nossa vida, meus irmãos, não é uma grande prova. Ela pode ser uma grande prova no sentido que a grande tarefa dessa prova é a gente conhecer a Deus, é a gente aprender nesse tempo que a gente está aqui, realmente a gente conhecer e reconhecer a Deus. Aquele ladrão na cruz estava do lado de Jesus quando ele morreu. O que ele disse para Jesus? Ele falou para o outro ladrão, falou, olha, esse aí não fez nada e está aqui, ele está sendo morto. Ele até reconheceu, eu sei que eu sou errado, enfim, estou aqui, quer dizer, uma coisa justa, vamos falar assim, né? Estava ali numa coisa justa. Mas ele percebeu a condição realmente real do que estava acontecendo. Ele reconheceu em Jesus o Salvador também. Quer dizer, não só que era um injustiçado, mais do que isto. Ele viu que ali estava o Salvador. Então, meus irmãos, a questão da nossa vida, o principal, ou é para isso até, o resto, como diz a palavra, nos é acrescentado, é a gente realmente amar a Deus, é a gente conhecer a Deus. E a gente até pensa, mas Deus é invisível. Realmente é invisível. Mas você pode ter experiências com Deus. De repente Deus vai te dar um anjo ali, você vai ter outras experiências até com Deus. Enfim. Mas nós temos que realmente conhecer este Deus, que é, entre aspas, invisível, né? Que está lá no céu e eu estou aqui na terra. Não pode ser assim. Cadê Deus? Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra. Não. Então tem algo errado. Deus tem que estar aqui do nosso lado. Agora, isso é algo que nós temos que cultivar e buscar a Deus realmente. Que a palavra de Deus diz que Ele está junto de nós, está ao nosso redor. Até vi uma passagem que até o Aloysio mandou, achei até interessante. A distância do joelho do chão. Quer dizer, a distância de, no meu caso, de, 60 centímetros, né? É a distância. É você ajoelhar. 60 centímetros. A distância do joelho para o solo, né? Enfim. Mas é o coração. O coração é que importa. Meus irmãos, são escolhas.
são decisões, são atitudes que nós temos que tomar, porque nós podemos viver o céu. Existe a oração do Pai Nosso, que inclusive fala o seguinte: venha a nós o teu reino. Então nós oramos para que venha o reino de Deus sobre nossas vidas. E até ao nosso redor, a nossa casa, Deus faz milagres. Deus transforma a nossa vida. Deus pode, enfim, fazer coisas que você talvez nem imagine na sua vida. Mas são escolhas, meus irmãos, são atitudes que nós tomamos, são a maneira da gente viver, a maneira da gente pensar realmente. Não estou falando de pensamento positivo, não é você ler o livrinho do fulaninho, do Zezinho, não é isso. É realmente a gente colocar a nossa mente, realmente, coisas boas na nossa mente, a gente ocupar a nossa mente com pensamentos bons, com atitudes corretas e boas, não esperar nada em troca realmente. Deus é quem nos dá realmente aquilo que nós temos que receber. Ele vai até usar pessoas, mas isso é uma consequência. Então, meus irmãos, a questão da morte eterna, ou do inferno, né? Isso é uma coisa que vai acontecer para quem não quer saber de Deus. Então é dizer, Deus é mau. Não, Deus não é mau. Essa imagem de um inferno com sofrimento, quem criou isso e quem vai promover isso é o diabo. Ele que é o rei do sofrimento, que veio para roubar, matar e destruir. Agora, nós temos consciência, nós que conhecemos Jesus e lemos a palavra, nós temos consciência. Mas, meus irmãos, não basta ter consciência, não basta saber, porque a Bíblia diz que o diabo, ele sabe, mas ele não, o quê? Obedece. Então, o grande problema é a obediência. É a gente realmente colocar a nossa vida. O que é obediência? É a gente reconhecer que aquele é meu Senhor, que eu devo obediência. A obediência está debaixo de um princípio chamado autoridade. Então, se eu não vivo o princípio da autoridade, eu não sei o que é obediência. Obediência é uma coisa que não existe. Eu faço o que eu quero e obedeço a quem quiser. Então não existe autoridade. Então, meus irmãos, a gente tem que realmente viver para esse Deus, esse nosso Senhor realmente. Existe um livro, né, o C.S. Lewis, né, que fez o... C.S. Lewis escreveu o livro da Alice, né? Ele escreveu um monte de coisa. Ele era crente, né? Fez até um filme aí, o C.S. Lewis, né? Enfim, é um escritor famoso. Não sei se foi ele que escreveu aquele do Senhor dos Anéis, né? Enfim, mas deixa pra lá. Ele tem várias obras famosas, mas é um escritor cristão. Inclusive, muitas coisas que ele escreveu, você acha que foi um cara assim, um cara que nem era cristão, escreveu, mas você nota que tem uma mensagem naquele filme, naquele livro, né? Então ele tem uma história que é um ônibus, uma alegoria que ele fez, né? Que é chamado O Grande Divórcio. Então nessa alegoria, é uma historinha, né? Ele descreve nessa historinha um ônibus. Esse ônibus está cheio de gente, né? Que está vindo lá do inferno. Então pegou um monte de gente do inferno e saiu do inferno com um monte de gente. Aí ele chegou na porta do céu. Aí os passageiros foram convidados. Vocês querem entrar no céu? Aí o que acontece?
até falando o seguinte, ó, vocês podem deixar tudo para trás, os pecados, enfim, tudo aquilo que levou a você até ir para o inferno. O que vocês preferem, né? Então, o que acontece... Oi? As Crônicas de Nárnia, é isso que eu queria lembrar, eu confundi com o Senhor dos Anéis. Alguém viu as Crônicas de Nárnia? É aquele que tem um leão, tem umas tribos, mas tem todo um simbolismo. Depois você vê esse filme, é um filme para criança, mas ele tem um simbolismo muito grande. Tem um leão, então depois você começa a perceber que é o leão de Judá, enfim. Aí você tem um povo perseguido, enfim, é bem interessante. Então, continuando. Então, nessa história, ou nessa alegoria, né? Então, esse ônibus chega lá em frente ao céu. E o que acontece? Que muitos... Eu não vou entrar em detalhes, depois é bom você ler essa alegoria, né? Chama-se do Grande Divórcio. Tá? É uma história curta, escrita pelo C.S. Lewis, né? E o que acontece é que cada um conta uma história assim tremenda lá da sua vida e acaba que não quer ir para o céu, não quer, porque ele prefere o inferno, tá? Então, meus irmãos, a questão do inferno, o céu, é uma questão de escolha, é uma questão de vida. Então, quando a gente vive longe de Deus, mesmo se a pessoa vai à igreja às vezes, sei lá, né? Mas ela não tem uma transformação na sua vida, se ela não vive com Deus, tem que vir à igreja, tá? Mas se a pessoa até nem tem ido, não estou dizendo para não vir à igreja, não é isso. Mas a questão é a atitude dela diante de Deus. A pessoa está vivendo um risco realmente, de em algum momento, e a gente não sabe que momento é esse, a gente ser colhido, a gente morrer, né? Então nós temos que realmente ter as nossas escolhas, nós temos que ter a nossa vida realmente pautada, né? ou digamos assim, embasada com aquilo realmente que representa a nossa vontade, que representa as nossas escolhas, né? O que representa aquilo de mais importante para nós. Quer dizer, aquilo que forma o nosso querer, que faz, ou que gera a razão de você fazer as suas escolhas quando você acorda. Então nós temos que realmente, meus irmãos, repensar isto, porque nós podemos viver no paraíso, nós podemos viver no reino de Deus, ou nós podemos escolher e viver no inferno até, neste mundo. Mas Deus, meus irmãos, não importa aonde a gente vive, como a gente vive, Ele pode até transformar, inclusive, e Ele vai transformar. Agora, sobretudo, a maior escolha, meus irmãos, que a gente faz é conhecer a Deus, é realmente escolher por Deus. Amém. Então essa é a principal escolha.